chamar a atenção dos irmãos, especialmente para o versículo 16. O 17 é muito conhecido, aclamado. Existe até uma relação de afeto do povo de Deus, que diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, as ovelhas sejam arrebatadas dos currais, ainda que não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Antes de chegar, o que o Espírito de Deus me comunicou é que antes de nós darmos esse salto, de nós nos elevarmos a estatura, a envergadura, ao topo dessa confiança exacerbada, desse apogeu de confiança, de firmeza, dessa vibração maravilhosa, antes de chegar nesse pico de fé, de confiança, de esperança, existe todo um processo. Porque o livro de Abacuque, do profeta Abacuque, começa com um tom de elevada indignação. O profeta está bravo, revoltado, indignado com todo o cenário que ele contempla diante dele. Ele está aborrecido e ele está dizendo: Senhor, o Senhor está vendo tudo isso aqui, não é capaz de fazer nada. O Senhor está sentado sobre as próprias mãos. Como é que o Senhor pode não fazer nada diante do cenário que está diante de nós? Como é que o Senhor pode permanecer impassível? Como é que o Senhor pode permanecer inativo diante de todo o cenário que nós estamos aqui? O ímpio cerca o justo, o juízo é pervertido, a sentença nunca sai. Essa é a realidade que tem aqui. E no capítulo 2 ele vai à torre de vigia buscar a face do Senhor para ouvir Deus falar com ele. Então o livro começa ele num estado de indignação, e ele se move do estado de indignação e toma uma atitude de falar: eu preciso ouvir Deus falar comigo. Eu preciso ouvir a voz de Deus no meio dessa confusão. Eu preciso ouvir a voz de Deus no meio dessa profusão de sentimentos, muitas vezes contraditório, que o tempo todo eclodem dentro de mim e que me deixa confuso, que me deixa com a mente, com a nuvem mental cobrindo a minha mente, impedindo de eu ver a realidade de maneira límpida e cristalina. Eu preciso sair dessa confusão mental, espiritual. Então ele sobe a torre de vigia e vai buscar a Deus. E ao buscar a Deus, nós chegamos no capítulo de número 3. No capítulo de número 3, ele fala a célebre: aviva, Senhor, a tua obra, no meio dos anos a notifica. Então ele começa a buscar de fato se despertar para um sentimento verdadeiramente espiritual, até chegar aqui no versículo 16, e ele conta, e é exatamente onde eu quero chegar com vocês, a reação que ele teve quando verdadeiramente ele ouviu a voz do Senhor. Nós queremos ouvir Deus falar conosco. Eu acredito que cada um de nós vem à casa do Senhor e quer ouvir a voz de Deus. Nós queremos ouvir Deus falar. Mas a pergunta é: será que nós estamos verdadeiramente preparados para ouvir o que Deus tem a dizer? Será que nós estamos verdadeiramente desarmados para permitir que a palavra de Deus atinja com profundidade
os recessos mais profundos do nosso ser? Será que nós estamos preparados verdadeiramente para enfrentar esse processo de tratamento de Deus, igual Abacuque passou, de um estado de decepção, de indignação, de raiva, de inconformismo, para se colocar à presença de Deus até que Deus o responda? E a partir do momento em que Deus responde, as reações que ele tem está descrita no versículo de número 16. Muitos de nós confundimos o Evangelho. Nós estamos muito dispostos a ouvir aquilo que nos agrada. Nós estamos muito dispostos a ouvir aquilo que nós estamos autossugestionados. As pessoas andam o tempo todo, na maioria das vezes, autossugestionados. Uma autossugestão. A maioria das pregações, elas estão a serviço de fazer eco à autossugestão que a pessoa já tem. Ela tem as suas carências e ela se predispõe a ouvir de maneira seletiva aquilo que lhe convém. E bloqueia totalmente aquilo que não lhe convém. Ela se fecha totalmente para aquilo que não lhe satisfaz. Ela está disposta a ouvir, mas aquilo que vem ao encontro, e não aquilo que vem de encontro. Aquilo que vem ao encontro é aquilo que vem para agradar. Aquilo que vem ao encontro é aquilo que vem para corroborar com o pensamento prévio que ela já estipulou. E às vezes, se nós estivermos de fato, verdadeiramente dispostos a ouvir a voz de Deus, nós precisamos estar preparados. Porque a mensagem de Deus para nós está longe de ser uma mensagem de autoajuda. Deus não está muito interessado em massagear o teu ego. Deus não está muito interessado em levantar a sua bola, encher a sua bola. Às vezes o propósito de Deus é o contrário. Ao invés de encher a tua bola, é murchar a tua bola. Porque é só quando nós estamos com a bola murcha que a gente começa a ter espaço dentro de nós para ouvir o que de fato é a vontade genuína de Deus para nós. E a solução de Deus para nós, às vezes passa por um processo não muito açucarado. Às vezes é um processo amargo. E nós temos que aprender a entender que Deus é soberano e a vontade dele é soberana. Quando o Moisés sobe no monte, no capítulo 19 do livro de Êxodo, para receber a outorga da lei de Deus, o Senhor se manifesta no cume do monte Sinai com raios, com trovões, com fogo, com terremoto. E o povo estava no sopé do monte, aguardando Moisés. E Moisés falou: chega mais perto, para vocês ouvirem a voz de Deus. E quando Deus se manifestou de maneira apoteótica, terrível, assustadora, causando terremoto, o povo falou para Moisés: não, é melhor você falar com Deus e depois você fala com nós. É melhor você mesmo falar com Deus, Moisés. Nós não queremos nem chegar, nós não vamos nem chegar perto, nós vamos ficar de longe. A Bíblia diz que eles se afastaram e ficaram de longe, deixando que Moisés ouvisse o que Deus tinha a falar, para depois Moisés falar com eles. Porque a mensagem de Deus irmão, se você... A verdadeira mensagem de Deus, ela é aterradora. A verdadeira mensagem de Deus, ela é aterradora. Pedro falou para Jesus no capítulo 6 do livro do Evangelho de São João: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Duro é esse discurso. Quando João Batista pregou, a palavra do Senhor anunciou o Evangelho, pavimentando o caminho para a chegada do ministério de Jesus,
Ele se arvorou diante dos fariseus, diante dos herodianos, diante do povo, e disse assim: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? E acontece, você está vendo como que é a coisa? Raça de víboras. O Pedro falou para Jesus: Senhor, esse discurso teu é duro. Ou seja, a palavra de Deus não está à procura de ibope. A palavra de Deus não está à procura de pessoas que concordem de maneira deliberada com a palavra, não. Olha o que acontece quando Abacuque ouve a voz de Deus. Ouvindo, estremeceu o meu ventre dentro de mim. O meu ventre se comoveu. Louvado seja. Ouvindo, o meu ventre se comoveu. O apóstolo São Paulo diz que a nossa consciência vai criando calo. Nós vamos criando calo na consciência. A palavra vem e existem regiões da nossa alma, da nossa consciência, que estão extremamente insensíveis à voz de Deus. Insensíveis. Regiões que são cauterizadas, regiões da consciência que são cauterizadas. Ouvindo, se comoveu dentro de mim o meu ventre. Meu estômago se revirou de ouvir a voz de Deus. Você quer ouvir a voz de Deus? Você quer ouvir Deus falar com você? Você quer ouvir Deus falar com você ou você quer seu ego massageado? Você quer chaleiração? Você quer autoajuda? Para autoajuda tem um Augusto Cury. Para autoajuda tem um cabedal de pessoas muito profissional. Agora, se você quiser evangelho de Deus, o evangelho vai nos colocar no prumo dele. O evangelho vai mexer com as nossas vísceras. Vai mexer com as nossas vísceras. Vai mexer com o nosso ventre. Vai nos irmãos, às vezes ouvir a voz de Deus vai nos causar, vai revirar o nosso estômago. Difícil de engolir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é poderosa, a palavra de Deus é santa, e quando Deus fala, eita, glória a Deus, você está entendendo? Ouvindo eu, estremeceu, o meu ventre se comoveu dentro de mim. À sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos. Era melhor não ter pedido para ouvir a voz de Deus. A voz de Deus causa entusiasmo. A voz de Deus causa motivação. A voz de Deus é eletrizante. A voz de Deus nos causa euforia. É o que a gente espera. Mas no caso de Abacuque, ouvindo a voz, se comoveu o meu ventre dentro de mim, os meus lábios tremeram e entrou a podridão nos meus ossos. Eu fiquei a ponto de morrer diante da palavra do Todo-Poderoso. Eu fiquei a ponto de morrer diante da palavra do Todo-Poderoso. Mas após esse choque, essa ruptura, porque todos nós aqui temos as nossas convicções, todos nós aqui temos as nossas crenças, convicções e crenças, que nós vamos cristalizando ao longo do tempo. Existem convicções que você tem, que elas foram forjadas na tua infância, coisas que foram embutidos pelo teu pai, pela tua mãe, pelos seus tios, pelo teu avô, pela tua avó, pelo teu vizinho, por amigos, foi forjando convicções. Essas convicções foram
sendo produzidas e transformadas em crenças. E isso vai emoldurando a nossa atitude, o nosso comportamento. E isso vem lá de trás, ao longo dos anos. E você percebe que dificilmente uma pessoa se afasta das suas convicções. Mas acontece que existem convicções e crenças diante de nós que nada tem a ver com o Evangelho. Existem convicções que foram implantadas em nós e que nós adquirimos, que não tem a ver com o Evangelho. Não tem a ver com o Evangelho do Senhor. E é por isso que Deus, quando manifesta a palavra, manifesta de maneira drástica, de maneira radical, de maneira profunda, para mexer nos alicerces das nossas crenças e convicções, para implodir crenças e convicções que nós carregamos, para que possa, em cima do fundamento chamado Jesus Cristo, ser edificado o edifício espiritual que agrada a Deus. A grande verdade é essa. Porque é fácil nós declararmos ou declamarmos aqui a palavra que diz: ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide. É um dos versículos mais lindos da Bíblia. É um dos versículos mais inspiradores da palavra do Senhor. Existem até hinos que foram feitos, inspirados nessa palavra. Entretanto, meu amigo, entretanto, meu irmão, esses versículos, eles brotam, eles emergem, eles eclodem, eles saem a partir do momento em que ele ouve a palavra de Deus, e ele diz: quando eu ouvi a palavra de Deus, quando eu ouvi a voz verdadeira do Evangelho, quando eu ouvi a voz, eu não fiquei fazendo trenzinho na igreja, eu não fiquei sapateando no sapato de fogo, não. Quando eu ouvi a voz do Todo-Poderoso, o meu ventre se comoveu dentro de mim, os meus lábios tremeram e a podridão entrou nos meus ossos. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ou seja, antes de construir, precisa destruir, precisa abater, precisa desfazer, precisa desconstruir, precisa desmontar, para montar de novo do jeito certo. Aí vai arvorar uma fé altaneira, uma convicção genuína no Deus Todo-Poderoso, que vai romper com as dificuldades, que vai cintilar na escuridão, que vai ser uma grande plataforma de fé. Mas antes disso, precisamos de fato ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Não adequar as coisas às nossas conveniências. Não viver um evangelho light. Não ir permitindo que certos costumes e maus hábitos sejam incorporados no nosso modo de vida. Coisa que você não aprendeu, coisa que não é de Deus para a tua vida, que você vai trazendo aos pouquinhos, vai entrando, vai penetrando, vai campeando nosso hábito de vida. Coisas que desagradam a Deus, coisas que nos tornam impuros diante do Senhor, coisas que abominam a vontade do Senhor. E aí ele diz: ouvindo. Louvado seja Deus. Eu sei que às vezes a gente fala: eu quero ir para a igreja, eu quero ouvir uma mensagem que vai me fazer voar. E eu também quero voar. Eu também quero sapatear no fogo. Eu também quero virar pirueta na igreja. Eu também gosto dessas coisas. Mas eu quero que a vontade de Deus seja feita. Eu quero levar o evangelho a sério. O evangelho tem que causar uma revolução dentro de nós. Porque senão a gente fica mentalmente adequado às coisas. Sabe, numa espécie de acolchoado, assim, sabe, de conforto, aquela coisa suave,
aquele remanso tranquilo, aquela coisa. Ele fala assim, ouvindo a voz de Deus, ela me deixou em estado de choque. Ela me fez perceber a minha miséria. Ela me fez perceber o quão eu preciso melhorar diante de Deus. O quão eu preciso da presença divina em mim. Porque senão nós vamos fazer igual a lei. O povo falou para Moisés, fala o Senhor aí com Deus. Pastor, se vira aí, pastor. Prepara uma palavra aí, pastor. Vai orar aí, pastor. Busca Deus aí, pastor. Sabe, vocês pegam e jogam tudo para nós aqui. Busca Deus aí, pastor. Jejua aí. Ore a Deus, consagra. Faz a tua parte aí, pastor. E a gente fica aqui sossegado. Ouvindo a voz, o meu ventre se comoveu dentro de mim. Os meus lábios tremeram e entrou a podridão nos meus ossos. Louvado seja Deus. E aí ele disse assim, ó, descanse eu no dia da angústia. É só quem passa por esse processo consegue ter uma declaração de fé desse jeito. Porque a palavra de Deus, ela vem, a gente frequenta igreja, a gente frequenta culto, a gente está aqui aprendendo a palavra do Senhor. E Deus nos prepara para o dia da angústia. O que eu mais vejo são pessoas que são mimados espirituais, eternos adolescentes espirituais, que não suporta nada e que quando vem o dia da angústia, e olha que estão há tempo na igreja, estão há tempo na igreja, estão há um tempão na igreja, são adolescentes tardios, que já passou da hora de crescer espiritualmente, já passou da hora de viver experiências profundas com o Senhor, já passou da hora de ficar vivendo de leitinho espiritual, sabe, aquela mamadeira, irmão, vamos crescer espiritualmente. O autor anônimo aos Hebreus fala assim, pelo tempo que vocês já estão na igreja, pelo tempo que vocês já estão na fé, já era para vocês estar em outro nível, aprendendo coisas. Agora eu tenho que ficar voltando aos rudimentos. Eu tenho que ficar cuidando de vocês com mamadeira, com leitinho, com água de rosa com vocês. Sendo que a gente precisa ir para uma feijoada. Nós precisamos ir para o tutano. Irmãos, os tempos são tempos de crise. Os tempos não são tempos de flores. Os tempos não são tempos de suavidades. Os tempos são tempos de guerra. Perceba que a gente sai de uma situação e entra em outra. É assim, olha só, a gente vê o mundo caminhando assim de maneira, numa velocidade para as coisas. Os acontecimentos, eles são acelerados. Os acontecimentos, eles são ininterruptos. Você pensa assim, olha, vai acabar a pandemia e nós vamos ter uma trégua. Nem acabou a pandemia, o mundo já entrou na iminência de uma terceira guerra. E por aí vai, a crise em todo lado. E nós precisamos ter uma fé que seja efetiva na crise, porque senão nós vamos ficar, irmãos, nós não podemos permitir que a gente passe tempo na igreja e quando chegar a luta, chegar o dia da angústia, a angústia passar por cima da gente feito um rolo compressor. Não é possível. De jeito nenhum, não podemos aceitar isso, pelo amor de Deus. Enquanto nós estamos vivendo a iminência da volta de Jesus, enquanto os acontecimentos profetizados na Bíblia, e você sabe muito bem desses assuntos, Jesus está voltando, nós estamos vivendo os dias de Noé, nós estamos vivendo os dias que precedem o arrebatamento da igreja. Enquanto isso você está dormindo espiritualmente. Enquanto isso você está aí, sabe, reclamando da vida. Enquanto isso você está levando a vida espiritual de qualquer jeito. Sabe, não ora, não vigia, não presta atenção nas coisas espirituais. E aí, irmão, o dia que chegar a angústia, ele falou assim, ó, eu ouvi a voz de Deus, o remédio foi amargo, mas tem o seguinte, eu estou preparado para o dia da angústia.
O dia da angústia não vai passar por cima de mim feito um rolo compressor, porque vai ser na angústia que ele declara, pode vir o dia da angústia, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e não haja vacas no currais, e as ovelhas sejam arrebatadas da malhada, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia. Sabe de uma coisa, meu amigo? Sabe de uma coisa, minha amiga, meu irmão, minha irmã, senhores e senhoras, você está aqui na presença de Deus, e eu quero que a palavra do Senhor venha ter efeito efetivo na tua vida, em nome de Jesus Cristo. É daqui que brota a verdadeira fé, uma genuína fé, viçosa, enérgica, impoluta, que não se vende, que não se dobra. Esse versículo é tão bonito, é bonito. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Mas olha só, ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira, eles esperam, quando vai chegando o verão, eles esperam o florescer da figueira. Eles esperam produto da oliveira, eles esperam o fruto da vide, isso o povo espera. E quando isso não vem, o que espera? Todo mundo fala da lei da semeadura, não fala da lei da semeadura? A gente não planta para colher? E quando você planta e não colhe? A gente crê na lei da semeadura, mas às vezes você planta e não colhe. É o que está escrito aqui. A gente crê que vai dar tudo certo. A gente tem esperança de que vai dar tudo certo. Mas às vezes pode ser que não dê. E quando não der? Eu vou abandonar esse Deus? Aí ele fala assim, quando eu ouvi a tua voz, a podridão entrou nos meus ossos. Podridão entrou nos meus ossos. Sinta a gravidade desse versículo. A podridão entrou nos meus ossos. E eu disse: descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Que aqui Deus deu uma visão para ele da vinda dos babilônicos que ia destruir Israel, o povo, a nação de Judá. Deus deu a visão para ele, falou assim: um povo ímpio e cruel vai se levantar com um grande exército e vai abater o povo do Senhor, o povo, a nação escolhida, a nação da promessa. Os babilônios vão abater a nação. Só que tem o seguinte, e depois Deus vai acertar a conta com esse povo. Então ele já está dizendo aqui, olha só, descanse eu no dia da angústia. Porque ele já sabe que vai vir a angústia babilônica. A máquina mortífera, a máquina de guerra da Babilônia vai entrar em Judá. Só que ele diz, descanse eu na angústia. Ele já está dizendo, eu vou sobreviver apesar da angústia. E os meus olhos vão ver o Deus cobrar em juízo a nação que veio destruir a nossa nação. Ele já viu que a impunidade não ia permanecer. Mas ele falou, descanse eu na angústia. Louvado seja Deus. Ou seja, a palavra, o remédio amargo,
o meu ventre se comoveu, os meus lábios tremeram, uma podridão veio para os meus ossos. Descanse eu na angústia, porque eu já ouvi a voz do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Eu lembro, minha avó precisava passar por uma cirurgia e ela estava muito com medo de passar pela cirurgia, que era complicada, várias horas, com riscos. Então, ela me contou, dizendo assim: mas então eu orei e Deus infundiu dentro da minha alma uma paz. Deus falou comigo. E a partir daquele momento eu fui sabendo que ia passar pelo cadinho, sabendo que ia passar, sabendo que eu ia ser acrisolado, provado, mas eu já estava com a palavra de confiança. Descanse eu na angústia. Você vai passar, mas Deus já falou com você. E ela passou, processo difícil, complicado, mas com a fé vibrando dentro do coração. Irmãos, nós não seremos poupados, nenhum ser humano será poupado de passar pelos dias de angústia, mas Deus está falando com você. Deus está plantando a palavra em você. Por isso que você tem que admitir a palavra dentro de você. Para que no dia da angústia o desespero não te tome de assalto. Para que no dia da angústia a tua fé não vire poeira. Para que no dia da angústia a tua vida não se desestruture diante de pessoas ímpias. Mas no dia da angústia você esteja de cabeça erguida, com o coração firme na palavra, na esperança do Mestre, sabendo que a tua vida repousa segura nas mãos do Deus eterno e poderoso, e que haja o que houver, venha o que vier, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus Cristo. Deus, é aqui que está o negócio. É aqui que está o negócio. Não é no oba-oba não, viu? O avivamento está aqui. Avivamento é isso daqui. Avivamento verdadeiro é avivamento que tem consistência na palavra. Não é avivamento sensorial, apenas em nível de sensações, de pulsões, de afetos, de emoções eletrizantes. Não, avivamento precisa ter consistência, precisa ter raízes na palavra de Deus, no que Deus fala, na convicção do caráter de Deus. Porque o dia da angústia é inevitável. Eu queria pregar aqui para vocês que vocês e eu nós todos seremos poupados da angústia, que Deus vai te livrar da angústia. Mas é isso que diz a Bíblia? Não é, porque o José foi jogado na cova, e depois o Daniel também foi colocado na cova dos leões, e Jesus Cristo foi para a cruz do Calvário. Deus poderia ter poupado Jesus de ter passado aquela vergonha, de ser arrancado a roupa dele, colocado uma coroa de espinho para tirar o sarro da cara dele, de bater nele com a cana, de vendar os olhos dele. Depois levou uma surra dos soldados, depois que bateu nele a ponto de quase matar, ainda falaram: agora você vai ter que carregar essa cruz até o lugar chamado Gólgota. E ele foi. E quando ele foi, os que estavam ali, naquele corredor polonês, cuspiam, batiam, dava bofete na cara dele. E ele foi seguindo. É o dia da angústia. Mas a Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz,
que ele desprezou a afronta. Ele desprezou tudo aquilo. Ele não levou em conta. Louvado seja Deus. Ele desprezou a afronta. Sabe por quê? Porque ele sabia que o terceiro dia ele iria ressuscitar. E que depois ele seria recebido em glória pelos anjos do céu. E que o evangelho dele ficaria na terra e sobreviveria. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Como é que pode esse evangelho sobreviver do jeito que sobrevive? Como é que pode, nos anos que a gente vive, ainda existir isso daqui do jeito que existe, como a mais pura realidade? Como é que pode nós estarmos aqui diante disso aqui? Você está sentindo a presença de Jesus aqui nesse lugar? Como é que você reage quando você ouve a voz de Deus? Quando Deus fala com você aqui na igreja? É mesmo, né? O pastor está certo. Eu vou falar uma coisa para você. O ouvido, a gente ouve com o ouvido. Só que os dois ouvidos estão no mesmo plano. Se você ouvir só com os ouvidos, a mensagem entra e sai pelo outro. Está na mesma linha, vai embora. Mas você não está aqui para ouvir com os ouvidos. Você está aqui para ouvir com isso aqui, ó. Eu estava lendo o livro Emoções Mortais, da Central Gospel. E é um médico, neurocientista, que escreve esse livro, que fala dos desafios da era moderna, da alma, da neurociência. E ele fala que a moderna ciência encontrou no coração as mesmas células neurais, encontrou neurônios no coração. E aí, lá no livro, ele defende a ideia que existe a inteligência do coração, da alma. Porque se você ouvir só aqui com a tua lógica, você ouve, o pastor está certo. Aí, da porta para fora, no teu dia a dia, o que acontece com você quando você ouve a voz de Deus? Ela penetra mesmo dentro de você? Há lugar para a palavra de Deus dentro de você? Há abrigo? A palavra de Deus, tem abrigo no teu coração? A palavra do Senhor, ela é albergada? A palavra de Deus gera temor dentro de você? A palavra de Deus te instiga, te estimula? A palavra de Deus te mexe com você? De que jeito? O que você vem fazer aqui? Você quer uma palavra estimulante, só de confirmação? Você quer uma palavra autoafirmativa, para dizer que você é um vitorioso, que você nasceu para vencer, que você vai ficar rico, que todas as portas vão se abrir, que você nunca vai ficar doente? Você quer uma palavra triunfalista, que é o que os teólogos da atualidade chamam? Você quer uma palavra da supergraça? Eu não tenho essa palavra. Eu tenho a palavra que me faz chorar. Senhor, muda a minha vida. Senhor, irmãos, eu vou dizer para você, me ajuda a ser crente, Senhor. Senhor, me ajuda a perdoar aqueles irmãos que me ofendem. Senhor, me ajuda, Senhor, a vencer eu mesmo. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Senhor, a missão é tão difícil, a caminhada é tão longa. Às vezes existem desertos pela frente. Às vezes existe coisa que eu falo, não vou fazer isso de jeito nenhum. Senhor, me ajuda a fazer. Senhor, não deixa eu abandonar a minha cruz. Senhor, me ajuda a renunciar a minha carne. Me ajuda a renunciar o meu ego. Senhor, me ajuda a sair da minha zona de conforto. Senhor, me ajuda a fazer a tua obra. Me ajuda a ser crente. Senhor, eu preciso do Senhor.
Não, irmãos, eu não posso me apresentar aqui como um super pastor, um superman. Eu não posso apresentar aqui como um herói da Marvel. Eles não existem. Eu preciso dizer que eu preciso ir para o céu. E é difícil ir para o céu. A palavra de Deus, ela precisa gerar em nós. Ela precisa estremecer a gente. Se você está acostumado demais, eu vou para a igreja. Gostei da mensagem, não gostei. O culto hoje foi bom. Não, o culto hoje já está meio reba. Que isso? Um destemor na casa do Senhor. Esse destemor. Você é crente, se Jesus morreu na cruz do Calvário por nós. Nós somos salvos em Jesus. Nós precisamos estar na presença do Senhor, irmão. Não tem jeito. Não tem outra fórmula. Ouvindo, o meu ventre se comoveu, os meus lábios tremeram e a podridão entrou nos meus ossos. E eu sei que eu vou me alegrar no dia da angústia. Porque ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os currais não tenham mais vacas, e as ovelhas sejam arrebatadas da malhada, eu vou me alegrar no meu Deus. A gente quer mudança, mas não quer mudar. Você quer mudança, mas você não quer mudar. Você quer que tudo seja diferente. Você quer que a história seja diferente. Menos você está afim de ser diferente. Você está esperando que as coisas mudem, que o cenário mude. Você está esperando. Que as pessoas mudem. Que os seus parentes mudem. E eu vou dizer para você, eles não vão mudar. Se você não mudar. Você precisa mudar. Precisamos mudar. É isso que vai fazer diferença. Pare de ser apenas um termômetro e seja um termostato. E aí as coisas vão ser diferentes. Amém?